caríssimos amigos, estamos iniciando a nossa disciplina Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Uma disciplina importante para diversos concursos, sendo que em alguns editais menciona-se direitos humanos, em outros editais vocês vão encontrar direitos fundamentais. Aqui nós optamos por aglutinar ambas as matérias numa única cadeira, haja vista a intensa proximidade, o intenso entrelaçamento temático entre ambas. E nós dividiremos a nossa disciplina em 4 títulos, 4 grandes partes. O nosso primeiro título, ele se chama Teoria Geral dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, e aqui nós estudaremos os conceitos e distinções entre direitos humanos e direitos fundamentais, a história e os fundamentos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e, finalmente, a questão da dimensão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Virá, então, um título 2 chamado Características dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais. Considero esse o principal recheio da nossa disciplina, pois é aqui que estudaremos as principais aplicações práticas dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Virá depois um terceiro título dedicado ao estudo dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Seria uma espécie de direito processual dos direitos humanos. Como funciona a proteção dos direitos humanos no âmbito da Organização dos Estados Americanos, no âmbito da Organização das Nações Unidas, no âmbito dos sistemas regionais, como ocorrem os mecanismos de follow-up, os mecanismos de seguimento, os mecanismos de tutela dos direitos humanos positivados em tratados internacionais. E por falar em tratados internacionais, finalmente o nosso quarto título se debruçará sobre os principais tratados de direitos humanos. É um título que chamaremos de Fontes dos Direitos Humanos, e aqui vai depender do seu curso. Se for um curso voltado para a Defensoria Pública, estudaremos os tratados que importam para essas carreiras. Se for um curso voltado para Ministério Público do Trabalho, serão outros diplomas. Para Ministério Público Federal, serão outros diplomas. Enfim, acredito que vocês gostarão. E comecemos então com o nosso título 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais. Primeiro capítulo, conceitos e distinções. Senhores, existem autores que consideram despicienda, consideram supérflua a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. É o caso de Paulo Bonavides, para quem é possível empregar de maneira indistinta tanto a expressão direitos humanos como direitos fundamentais. Por outro lado, encontraremos em Joaquim Gomes Canhotilho, eminente jurista português, uma distinção muito peculiar, muito própria desse jurista. Ele vai mencionar a ideia de direitos fundamentais como direitos umbilicalmente relacionados a consecução da dignidade, mas fará uma distinção. Enquanto os direitos fundamentais têm uma fundamentalidade que remete à tutela de direitos elementares, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, direitos humanos concerniriam apenas a humanidade, apenas a pessoas naturais. Por exemplo, o direito de propriedade para esse autor seria um caso de direito fundamental, já que se trata de um direito que acede tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Por outro lado, haveria direitos como a proteção da incolumidade
genética, a proteção da vida, que são direitos que não faz sentido a gente estender ou abordar esses direitos sob a ótica de uma pessoa jurídica. São direitos confinados à humanidade, né? Então esse autor ele tem essa distinção. Mas a distinção mais importante é aquela que acataremos. Ela é mencionada por Ingo Wolfgang, ela é tratada no direito alemão, ela é predominante também no direito português, e é uma distinção, e a partir daí conceituamos o que são direitos humanos e direitos fundamentais em sentido formal. Os direitos humanos seriam direitos decorrentes da condição humana, ou seja, direitos naturais, positivados no plano internacional. Ao passo que, em sentido formal, direitos fundamentais seriam direitos naturais, direitos decorrentes da tão só condição humana, positivadas no âmbito interno de um país, positivados no âmbito doméstico. Portanto, a gente tem essa definição de direitos humanos e de direitos fundamentais em sentido formal. Direitos humanos são direitos naturais positivados no âmbito internacional, ao passo que direitos fundamentais são direitos naturais positivados no âmbito interno. Mas vamos lá. O que significam essas palavras? Em primeiro lugar, são direitos naturais. São direitos que existem independentemente do formal reconhecimento estatal. São direitos que antecedem a própria existência do Estado, segundo uma visão justnaturalista, segundo um entendimento à luz da doutrina da escola do direito natural, e será objeto do nosso próximo capítulo explicar da onde que vem esses fundamentos, da onde que vem essa ideia de que existiriam direitos que independeriam de formal reconhecimento estatal. Mas nesse caso, são direitos naturais positivados, então são direitos naturais revelados. São direitos que não precisariam ser formalmente consagrados como tais, pois eles antecedem a própria existência do Estado, decorrem da tão só humanidade, mas são direitos que foram sim revelados, que foram positivados, que foram reconhecidos expressamente através de veículos introdutores de normas jurídicas. E no caso dos direitos humanos, seriam veículos de direito internacional, ao passo que no caso dos direitos fundamentais, essas fontes reconhecedoras, positivadoras desses direitos naturais, seriam diplomas internos de um Estado, diplomas domésticos de um país, sobretudo a sua Constituição. Essa distinção, meus amigos, ela não é uma distinção arbitrária. A doutrina brasileira se apoia na doutrina alemã e também naquilo que é predominante na doutrina portuguesa e no próprio texto constitucional, haja vista que o artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, ao tratar dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, se reporta a prevalência dos direitos humanos. Ao passo que o título 2 da Constituição Federal, ao inaugurar uma enunciação de direitos naturais bastante ampla no artigo 5º, esse título 2 leva o nome dos direitos e garantias fundamentais.
Então, quando vai se falar de relações internacionais, no artigo 4º, ocorre a alusão à prevalência dos direitos humanos. E quando vai enunciar diversos direitos decorrentes da condição humana positivadas no texto constitucional, o título 2, ele menciona dos direitos e garantias fundamentais. Mas qual que seria, meus amigos, a importância dessa distinção? A importância dessa distinção, ela é dupla. Em primeiro lugar, o direito como ciência, ele opera com linguagem unívoca. É importante a gente saber do que está falando com a maior precisão possível. Então você deve dar o nome correto às coisas com a maior precisão, de forma a se fazer entender a mensagem jurídica. Mas não só. Quando você atribui nomenclaturas distintas para sistemas distintos, você cria referenciais comparativos, possibilitando que um sistema se compare ao outro e assim permitindo a contínua evolução, o contínuo aprimoramento, a contínua inspiração de um sistema em outro. Então, o sistema interno, que é o sistema dos direitos fundamentais, em determinadas matérias, ele vai olhar para o sistema dos direitos humanos, para o sistema internacional, e vai poder buscar ferramentas para evoluir. E do outro lado a mesma coisa. Existem algumas áreas jurídicas em que os direitos humanos, ou seja, os direitos naturais positivados internacionalmente, estão mais evoluídos do que os direitos fundamentais, os direitos positivados internamente. É exemplo disso, por exemplo, liberdade sindical. Os direitos humanos consagram a plena liberdade sindical, a liberdade de determinação de base territorial, de constituição de sindicatos, etc. Ao passo que o direito fundamental brasileiro ele é mais restrito, ao impor a unicidade sindical, o modelo de sindicato único, o unitarismo sindical e o enquadramento compulsório por categorias. Isso é só um exemplo de uma área em que um sistema pode olhar para o outro e buscar a sua evolução. Mas também existem campos em que os direitos fundamentais estão mais evoluídos do que os direitos humanos, como, por exemplo, a tutela da erradicação da escravidão. No direito brasileiro, a gente tem ferramentas muito avançadas, teorias sobre responsabilização em cadeia produtiva, uma figura típica criminal no artigo 149 do Código Penal, que reconhece formas modernas de práticas análogas à escravidão que ainda não foram reconhecidas no plano internacional. Aqui nós temos ferramentas como o cadastro de empregadores flagrados por redução de trabalhador, a condição análoga de escravo. No direito internacional você não tem uma lista desse naipe. Então você tem aqui a possibilidade do Brasil buscar, através da sua participação nos organismos internacionais, a possibilidade de tentarmos exportar as nossas formas de tutela e assim os direitos humanos se aprimorarem a partir de um olhar sobre os nossos direitos fundamentais. Vimos o que são direitos humanos e o que são direitos fundamentais em sentido formal. Agora vamos ver o que é direito fundamental em sentido material, ou seja, direito fundamental lato sensu. Em sentido material, podemos definir direitos fundamentais como aqueles direitos umbilicalmente jungidos à consecução da dignidade da pessoa humana. Aqueles direitos intimamente relacionados à concretização
do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E com isso, então, a gente tem um sentido formal para aquilo que é direito humano e para aquilo que é direito fundamental, e a gente tem um sentido material ou conceito de direito fundamental lato sensu. Vemos, portanto, que a ideia de direito fundamental em sentido lato, e daí quando eu falo em sentido lato, isso se aplica tanto a direito fundamental quanto a direito humano, é uma ideia enraizada na noção de dignidade da pessoa humana. E agora a gente passa para o nosso segundo capítulo, onde estudaremos a história e os fundamentos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E, basicamente, a ideia de direitos fundamentais e de fundamento, onde repousa, onde radica o fundamento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, é o estudo da história da dignidade da pessoa humana, da história de como, ao longo dos séculos, se cristalizou a existência de um valor inalienável, indeclinável, irrecusável, chamado dignidade da pessoa humana. Vamos introduzir esse capítulo dizendo o seguinte: hoje se tornou um truísmo, uma verdade aceita, algo praticamente irrefutável. Se tornou um lugar comum dizer que a dignidade da pessoa humana localiza-se no epicentro dos ordenamentos jurídicos ocidentais. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundante, central da ordem jurídica de praticamente todos os países ocidentais. Nós nascemos num mundo assim, num mundo em que a dignidade da pessoa humana ocupa um lugar de grande destaque, e poderíamos acreditar que sempre foi assim. Mas, na realidade, essa é uma conquista recente em termos históricos. É uma conquista que vem após a Segunda Guerra Mundial e graças ao intenso poder de penetração de uma escola filosófica alemã conhecida como Escola de Frankfurt, ou Teoria Crítica. Escola de Frankfurt, ou teoria crítica, que teve na sua primeira geração de filósofos grandes pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse, entre outros. E esses pensadores, eles vão se debruçar sobre os terríveis atos de guerra, sobre a lógica da descartabilidade da pessoa humana que imperou na Alemanha nazista, vão se debruçar sobre a tragédia de Auschwitz para criticar a filosofia então reinante. A filosofia então reinante era uma filosofia muito prática, era uma filosofia que no direito a gente encontra sob a forma de teoria pura do direito, em que se constrói um modelo a partir de Hans Kelsen de funcionamento do direito despido de valores, um direito mecânico, mecanicista, e a exacerbação dessa razão instrumental até então vigente conduziu a humanidade a armadilhas como Auschwitz. Afinal de contas, o Estado nazista era um Estado de direito. Ele era um Estado que possuía fundamento de validade numa Constituição, de onde decorria um parlamento nazista e daí as leis nazistas. Portanto, era algo logicamente irrefutável à luz da teoria pura do direito. E o Estado nazista, com efeito, ele se apropriou do pensamento kelseniano, da lógica da razão instrumental, para construir uma aparência de legitimidade
e uma legalidade despida de valores morais. Daí é por isso que a escola de Frankfurt é chamada de teoria crítica, porque ela vai criticar essa exacerbação da razão instrumental iluminista. Essa razão instrumental que vem desde o iluminismo, que foi importante naquele momento da história da humanidade, de ruptura do absolutismo, do estado absoluto da Idade Média, para se chegar, aliás, já à Idade Moderna, né, mas para se chegar à Idade Contemporânea, para se chegar à Revolução Francesa, aquilo foi imperioso, mas acabou se deixando tão de lado valores como amor ao próximo, caridade, empatia. Afinal de contas, isso não servia para uma razão prática fundada na ideia de progresso, que a humanidade foi incapaz de se livrar da armadilha do Holocausto, da armadilha de Auschwitz. Então, o que a escola de Frankfurt, ou teoria crítica, faz é criticar essa razão, então, vigente, apostando numa ruptura histórica da filosofia e resgatando valores kantianos. E daí porque a escola de Frankfurt, a teoria crítica, é uma escola neocantiana que vai resgatar valores de Kant, e Kant foi o filósofo da dignidade da pessoa humana. E resgatando esse pensamento kantiano e colocando valores morais e a ideia de dignidade da pessoa humana no seu devido lugar, essa filosofia acabou se popularizando por todos os ordenamentos jurídicos nacionais, e é em função disso que hoje a gente diz com tranquilidade, essa assertiva, né? A dignidade da pessoa humana se situa no topo, se situa no centro, no epicentro do ordenamento jurídico. E feita essa introdução, vamos lá para trás para buscar o fundamento e a história completa da dignidade da pessoa humana, e a gente começa pela Grécia. Na antiguidade, havia diplomas precursores no reconhecimento de alguns direitos fundamentais, de algumas liberdades fundamentais, como é o caso do famoso cilindro de Ciro, Ciro o Grande, imperador persa, né? Um conjunto de normas recebe esse nome porque posteriormente arqueólogos eles encontraram um objeto de madeira de forma cilíndrica onde estavam descritas essas leis fundamentais baixadas ali por Ciro, e reconhecendo liberdade religiosa, entre outros direitos, entre outras liberdades fundamentais, mas a partir dos gregos é que teremos uma sistematização melhor dessa temática. A filosofia grega, desde os primórdios, desde os primeiros filósofos, desde os pré-socráticos, enfatizava a distinção entre dois conceitos, a ideia de physis e a ideia de nomos, a ideia de natureza e a ideia de normas, de convenções. E havia essa disputa acirrada sobre como se conduzir adequadamente uma sociedade, dando prevalência à ideia de ordem natural das coisas, do comando da natureza, de harmonia com o físico, com o universo, ou a preponderância das regras convencionadas pelos homens. E esse é um debate que vai atravessar toda a história da filosofia jurídica, todo jurista se debruça sobre isso, é esse o grande enigma do direito, sem até hoje chegar a uma solução definitiva. Esse é um debate infinito. Afinal de contas, o que é o direito? O direito é a norma, o direito é o direito escrito, posto, o direito é a segurança jurídica ou o direito é a justiça, né?
E haverá situações, institutos que consagram a prevalência do valor nomos, do valor segurança jurídica, em detrimento do valor justiça, como é o caso, por exemplo, da prescrição, como é o caso da coisa julgada. Por outro lado, há institutos que consagram o valor justiça em detrimento do valor segurança jurídica, como é o caso da coisa julgada inconstitucional, da ação rescisória, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. Enfim, a gente vai ter esse debate e isso vai ficar claro a partir da obra de Aristóteles, Ética a Nicômano, em que se buscará um equilíbrio, será uma proposta de equilíbrio entre a noção de nomos e a noção de physis, buscando assim a construção de uma ideia de justiça natural. Mais para frente, os estoicos, como Zenon, filósofos gregos, que tentarão, a partir da ideia de justiça natural, edificar a noção de direito natural, tomarão por fundamento para legitimar essa teoria da existência de direitos que decorrem da própria natureza, que independem de formal reconhecimento estatal, a ideia de empatia, a ideia de enxergar a si mesmo no próximo, de enxergar a partir da ideia do próximo como a expressão de uma semelhança, chegando-se à conclusão de que há direitos naturais decorrentes de um valor que muito mais para frente seria chamado de dignidade da pessoa humana, mas são valores que decorrem dessa condição humana, dessa ideia de empatia, dessa ideia de enxergar o próximo como a si mesmo. E esse é um ramo do pensamento que vai ser absorvido em Roma por uma corrente jus-filosófica conhecida como Escola do Direito Natural, surgindo daí a expressão jus naturale, jus naturalismo, direito natural, e também consagrando esse ideal de equilíbrio entre nomos e physis, entre o direito posto e uma ideia transcendental de justiça que decorre da própria natureza. Se entre os gregos e os romanos o fundamento da dignidade da pessoa humana, o fundamento do direito natural, é um fundamento cosmológico relacionado à importância de se manter a harmonia do cosmos, a harmonia transcendental, o equilíbrio entre o homem e o universo. Entre os cristãos, entre os doutrinadores da Igreja Católica, como Santo Agostinho e mais para frente São Tomás de Aquino, o fundamento passa a ser cosmológico, passa a radicar na ideia de que o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E na medida em que foi criado a imagem e semelhança de Deus, pela natural subserviência ao Criador, há que se reconhecer direitos decorrentes da tão só condição humana, direitos que provêm do Criador, que provêm desse fundamento teológico que é Deus, e a partir daí são direitos que devem ser respeitados independentemente de qualquer formal reconhecimento estatal. São Tomás de Aquino é lá dos anos 1200, a partir de meados dos anos 1300, a partir de meados do século XIV, a humanidade ingressa num período conhecido como Renascimento, com a colocação do ser humano no centro do universo e a partir daí o florescimento de escolas mais modernas do direito natural. Teremos nos anos 1400, 1500
Francisco de Vitória, jurista espanhol, idealizador de direitos dos índios. A gente vai ter Hugo Grotius nos anos 1500 também, um desses pais fundadores da escola moderna dos direitos naturais. Também é importante figura de Samuel Pufendorf, com a sua teoria lá nos anos 1600 sobre a lei sobre as leis naturais, sobre um direito internacional não restrito aos povos cristãos. E finalmente chegamos ao século XVIII, quando o filósofo Immanuel Kant, a partir de 1750, 1740, vai despontar como o grande baluarte da filosofia do comportamento, da filosofia da moral, da filosofia da ética. A gente viu que entre romanos e gregos o fundamento da dignidade da pessoa humana era cosmológico, passou a ser teológico entre os cristãos, tornou-se antropocêntrico, antropológico, digamos assim, entre os renascentistas. Agora, Kant vai comprovar, através de um raciocínio bastante complexo, que a ideia de dignidade da pessoa humana e o consequente reconhecimento de direitos decorrentes da tão só humanidade é uma consequência da razão. Penso, logo reconheço a existência de direitos elementares decorrentes da condição humana. O raciocínio kantiano, ele é muito denso. É difícil ler um livro de Kant. Kant inventou uma série de palavras novas, criou diversos neologismos, né? Mas a gente vai tentar aqui, primeiro, acreditem nisso que eu estou lhes dizendo, né? Kant comprovou que a dignidade é uma decorrência da condição humana, da razão humana. E eu vou apresentar aqui as três fórmulas que sintetizam aquilo que Kant chama de imperativo categórico. O imperativo categórico é uma ideia formulada de como se viver bem em sociedade, a partir de um amplo estudo, de uma ampla digressão no ideal de razão humana. Kant vai sintetizar três regras, três fórmulas que compõem o imperativo categórico, as três fórmulas para se viver adequadamente em sociedade. Vou ler aqui para vocês. A primeira regra do imperativo categórico kantiano é a ideia de lei universal. Haja de tal modo como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Haja de tal modo como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Esse é o agir ético, né? Por exemplo, se eu minto a respeito de algo por alguma razão particular, a máxima dessa minha ação é a mentira. Isso não tem aptidão de se tornar uma lei universal, ou viveríamos num mundo de demônios onde nada daria certo. Por outro lado, se eu ajudo uma senhora a atravessar a rua, a máxima da minha ação é caridade, e isso possui aptidão para se tornar uma lei universal, que todos sejam caridosos com o próximo. Isso assegura uma boa vida, uma vida virtuosa, portanto, é um agir ético. Essa é a primeira ideia. Age de tal forma como se a máxima da sua conduta pudesse se tornar uma lei universal. Eu vou pular a segunda fórmula do imperativo categórico, porque é a que mais nos interessa nessa aula. E vou para a terceira, só para a gente complementar e falar das três fórmulas. A terceira fórmula do imperativo categórico é a seguinte: age como se fosse, através de suas máximas, sempre um membro legislador
do reino universal dos fins. Haja de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Essa terceira fórmula do imperativo categórico, a gente vai falar dela em outra oportunidade, quando falar de John Rawls, quando falar de ações afirmativas, e tem a ver com como criar leis justas, né? Você cria leis justas a partir dessa ideia de legislar universalmente, sem se preocupar com a sua condição particular. Você não importa, você legisla se despindo da sua condição particular. Isso é tema para uma outra aula, mas vamos aqui nos concentrar na segunda fórmula do imperativo categórico kantiano, chamada de fim em si mesmo. Haja de tal forma que use a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim, e nunca simplesmente como meio. Kant evidencia que no reino das coisas tudo ou tem preço ou tem dignidade. O ser humano é o único fim em si mesmo. Todo o resto é secundário, todo o resto é meio. O ser humano é o único fim em si mesmo, daí a ideia de que no reino das coisas tudo ou tem preço ou tem dignidade, a significar que a dignidade é uma qualidade indeclinável, é uma qualidade inalienável, é uma quantidade insuscetível de conversão em pecúnia. Sendo assim, e sendo o ser humano um fim em si mesmo, a dignidade desponta como um valor objetivo, de modo que até mesmo o incapaz é merecedor de tutela quanto à sua dignidade, ainda que não perceba que está sendo despojado dela. Essa é a ideia do imperativo categórico kantiano, um pensamento bastante profundo e que vai fundamentar diversas situações jurídicas, diversos problemas da atualidade, como, por exemplo, uma situação de trabalho escravo, em que o trabalhador ele não se sente escravizado, ou ele está habituado a condições degradantes de vida. Degradante é aquilo que vem de degrau, degradê, aquilo que rebaixa um degrau abaixo da escada ou da escala da dignidade da pessoa humana, tornando a pessoa abaixo do digno humano, né? E, ora, a pessoa está acostumada àquilo. Claro, o ser humano a tudo se acostuma, é por isso que nos tornamos a espécie dominante no planeta. Mas a dignidade é objetiva. Ainda que ele consinta com a sua coisificação, com a sua superexploração, com as suas condições degradantes, ainda assim ele deve ser tutelado, porque a dignidade é objetiva. E, de acordo com essa fórmula de Kant, o que se extrai é que a ofensa a uma única dignidade é uma ofensa a toda a humanidade, como decorrência dessa tendencial universalização da dignidade da pessoa humana, de se tornar uma lei universal. Meus amigos, vejam, estamos aqui tratando de um pensamento tão complexo, tão sofisticado, que é como se depois de Kant nada mais houvesse a ser dito a respeito da dignidade da pessoa humana. E com isso, a filosofia ela deixa de se ocupar da moral, da ética, como um problema central. É como se depois de Kant nada mais houvesse a ser dito sobre isso. E com isso, a filosofia vai se desenvolver, vai evoluir para outras áreas. A filosofia da linguagem, a filosofia da técnica, a filosofia do conhecimento, a semiótica, a filosofia prática. E começa a haver uma exacerbação
dessas outras áreas da filosofia, a filosofia analítica, e acaba ficando meio que esquecida a filosofia da moral. E durante os próximos séculos a gente vai ter uma intensa preocupação com a filosofia prática. Ela vai se desenvolver. No direito, a gente vai ter aquilo que é chamado de Círculo de Viena, na Áustria, né? Kant era o jurista do Círculo de Viena. Na Inglaterra, a filosofia da jurisprudência analítica, né? Nomes como John Austin, depois Herbert Hart, e, enfim, um movimento jurídico que, na esteira desse mecanicismo da filosofia prática, ele vai se preocupar muito mais na análise, vai se preocupar muito mais com estruturas analíticas do que com a questão do direito justo, do direito que preconiza a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, desde Kant, isso não há mais o que desenvolver sobre esse tema, mais ou menos como se fosse dessa forma, né? E a gente vai ter então aqui um momento que vai enaltecer entre os alemães a ideia de teoria pura do direito, uma teoria que é fantástica para pensar-se o direito como ciência. Ela foi muito importante na sua época, é até hoje, mas que, despida de valores como preocupações morais, ela se torna objeto de perigosa apropriação por mentes do mal, culminando no desastre de Auschwitz, a que falávamos no início desse nosso capítulo sobre histórico e fundamentos, né, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, até que, posteriormente, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Escola de Frankfurt, ou teoria crítica, resgata os valores kantianos e, graças ao seu intenso poder de penetração no inconsciente coletivo ocidental, a gente vai ter o prestígio da dignidade da pessoa humana. E com isso concluímos a história filosófica da dignidade da pessoa humana, esse é o principal fundamento dos direitos humanos e direitos fundamentais. Mas a gente não pode encerrar esse nosso capítulo sem procedermos a um levantamento histórico dos elementos, chamemos assim, normativo-institucionais que definirão os direitos humanos. E são documentos, fatos e acontecimentos bastante recorrentes em provas de primeira fase, então mantenham-se atentos. Eu farei aqui um recorte histórico, pegarei o período pós-1215. 1215 é o ano da Magna Carta, ou Magna Carta Libertatum, um diploma precursor do constitucionalismo moderno, que enunciou algumas garantias e liberdades, sobretudo no campo tributário. Estamos aqui tratando de uma Inglaterra sob reinado de João Sem Terra, João Sans Terre, recebe esse nome em razão da perda de todos os territórios na Normandia, na França, todos os territórios britânicos na França. Foi um dos piores monarcas que a história inglesa registrou, e em razão de endividamentos com diversas decisões desastrosas, ele naturalmente buscava haver ativos sob forma de tributos, né? E até que se deu um basta, foi imposta essa limitação ao poder do soberano, algo que não ocorria na Baixa Idade Média, daí seu papel pioneiro, né? Muitos séculos depois, dando início aos movimentos revolucionários liberais, a gente vai ter em 1776 a Declaração da Independência Norte-Americana, a fundação dos Estados Unidos da América. E também nesse ano a Declaração de Direitos da Virgínia, enunciando diversas
liberdades tipicamente liberais, aquilo que chamaremos mais para frente de direitos de primeira dimensão, como liberdade de ir e vir, direito de propriedade, devido processo legal, etc. No ano de 1789 é promulgada a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, a lei suprema dos Estados Unidos. Desde que ela entrou em vigor, ela foi alterada apenas 27 vezes, né? Em 1779, teremos a Revolução Francesa a culminar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Frise-se aqui que são diplomas liberais, a gente não tem aqui a previsão de direitos sociais, ainda não fazia parte daquele momento histórico, da historicidade desses primeiros diplomas liberais, não fazia parte a ênfase em direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos econômicos. A primeira Constituição que o fará será a Constituição Mexicana de 1917, dando início ao constitucionalismo social, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais em nível constitucional. Em 1919, teremos aqui como marco normativo institucional nessa trajetória dos direitos humanos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele materializa a rendição da Alemanha no final da Primeira Guerra, em 1919, e dá origem à Organização Internacional do Trabalho e também à Liga das Nações. A Liga das Nações não contou com o apoio norte-americano, é um embrião da futura ONU, né? Mas que não foi muito para frente. O que acontece é a história do final da Primeira Guerra é uma história meio confusa, né? A Alemanha aceitou a rendição dentro dos termos que foram propostos pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, os famosos pontos de Wilson, né? No entanto, havia muito revanchismo da Inglaterra, mas sobretudo da França, e daí na hora de assinar a rendição, empurraram goela abaixo o Tratado de Versalhes, que ocasionou um grande estrangulamento econômico da Alemanha, que mais tarde seria uma das causas da ascensão de Hitler, né? Enfim, a gente tem o Tratado de Versalhes, que vai dar origem à Organização Internacional do Trabalho. A OIT é a segunda agência ou organismo internacional mais antigo. Mais antigo que a OIT é apenas a Organização Internacional dos Correios e Telégrafos, algo assim, né? Mas é bastante antiga a OIT. E a gente tem aqui a ideia de Liga das Nações, mas que ela se revela ineficaz, tanto é que logo vem a Segunda Guerra, né? A ideia de uma sociedade de nações é prevenir esses conflitos de escala global, algo que sem o apoio dos Estados Unidos se mostrou débil, né? Esse organismo, e foi incapaz de evitar a escalada que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, em 1926, teremos a Convenção Internacional sobre a Abolição da Escravatura. Esse é um diploma que interessa para as carreiras da magistratura, aliás, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, que lidam bastante com o trabalho escravo. No pós-Segunda Guerra, em 1945, é assinada a Carta da ONU. A Carta da ONU ela foi firmada na Conferência de São Francisco, tratando-se do instrumento que vai fundar a Organização das Nações Unidas. Em 1948 é editada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata-se de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, também conhecida como Declaração de Paris. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH,
de 1948. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é complementada por outros 2 diplomas. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, que enuncia liberdades típicas de primeira dimensão, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966, que enuncia direitos de segunda dimensão, direitos relacionados à consecução da igualdade, né? Então a gente tem esses 3 diplomas centrais da ONU que em seu conjunto formam aquilo que é chamado de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Existe uma expressão que é Carta Internacional dos Direitos Humanos, mas não há uma Carta Internacional dos Direitos Humanos. A Carta Internacional dos Direitos Humanos é a somatória da Declaração Universal dos Direitos Humanos com o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, mais o PIDESC, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos e Culturais. Direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, o PIDESC. E, finalmente, para a gente concluir nossa aula sobre teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, vamos aqui para o nosso terceiro e último capítulo, as dimensões de direitos humanos e de direitos fundamentais. O ano é 1979 e o jurista tcheco-francês Karel Vazak, às vésperas de uma aula inaugural no Instituto Internacional de Direitos do Homem, em Estrasburgo, na França, procurando inspiração para montar essa sua aula, ele se depara com as cores da bandeira francesa e o que elas representam, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E a partir daí ele resolve mesclar essa tríade com a linha evolutiva de reconhecimento dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, concebendo assim uma famosa taxonomia, uma famosa classificação dos direitos humanos e fundamentais em 3 gerações: os direitos de liberdade, os direitos de igualdade e os direitos de fraternidade. Os direitos de primeira geração seriam direitos de liberdade, são as liberdades civis, são os direitos individuais, de uma forma meio metafórica, não sei se é metafórica, uma forma ilustrativa, seriam direitos de direito de reunião, direito de associação, direito de passeata, liberdade de pensamento, direito de expressão, direito de propriedade, direito de opinião. E são direitos que possuem como marco referencial aqueles documentos liberais, e antes deles a Magna Carta de 1215, e depois a Constituição dos Estados Unidos de 1789, a Declaração da Virgínia de 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França de 1789. Esses são os marcos do surgimento desses direitos de primeira dimensão, de primeira geração, esses direitos fundamentais, direitos individuais. Quanto à segunda geração, seriam os direitos sociais, econômicos e culturais. De forma figurativa, ilustrativa, seriam os direitos direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à moradia, direito à previdência, direito à saúde. E a gente situa aqui alguns marcos, né, como a Constituição Mexicana de 1917, a Revolução Russa é um importante marco para a proliferação de reivindicações sociais. A gente vai ter
o surgimento da OIT em 1919 também como um marco importante desses direitos de segunda geração. E finalmente, na taxonomia de Karel Vazak, a gente vai ter os direitos de terceira geração, como os direitos de solidariedade, de fraternidade, os direitos que partem da constatação do conceito de aldeia global, da humanidade vivendo toda ela num mesmo planeta, todo mundo num mesmo barco, a gerar direitos difusos relacionados a meio ambiente, direitos relacionados a... Eu entendo que o direito à paz seria um desses direitos de terceira geração, o direito ao desenvolvimento, e essa é a taxonomia de Karel Vazak. Depois vocês verão outros autores, como Paulo Bonavides, como outros juristas brasileiros, que vão falar em quarta geração de direitos, né? Direito à democracia, direito à informação, direito ao pluralismo. Quinta geração, direito à água. Alguns vão colocar o direito à paz como um direito dessa quarta geração. Direito à incolumidade genética e vai de sétima geração, oitava geração, mas eu não gosto disso, né? O maior expert da taxonomia é a ciência das classificações. E o principal autor que escreveu sobre a taxonomia foi Émile Durkheim. Isso, o sociólogo Émile Durkheim, ele tem um tratado sobre taxonomia e ele explica que existem taxonomias científicas, a mais famosa é a classificação de Linneu, né, sobre as espécies, e existem taxonomias lúdicas, e essa é uma taxonomia lúdica. E a função da classificação, da taxonomia, é reduzir complexidades, de modo que uma taxonomia perde a sua razão de ser, no meu entender, quando ela se torna mais complexa do que o próprio objeto que ela está catalogando. Então, dado que essa taxonomia das gerações é lúdica, fico apenas com as 3 de Karel Vazak, né? E o restante eu vou enquadrando na terceira geração ou algo assim. No entanto, existe uma crítica a essa expressão geração, e isso vocês devem assimilar. A ideia de geração, ela leva a uma falsa impressão de que os direitos fundamentais e humanos são compartimentados, quando na verdade eles são intensamente interdependentes. Por exemplo, liberdade sindical é um direito de primeira ou segunda geração. Ele bebe na primeira porque é uma liberdade, mas também deita-se sobre a segunda geração, pois são direitos trabalhistas, sociais, coletivos, né? Então a gente prefere a expressão dimensão, por causa dessa intensa interconexão. E outra crítica feita também é que a ideia de geração, ela leva à ideia de descarte da anterior, né? Como se fosse geração de tecnologia, de aparelho celular, obsolência da anterior, quando na realidade tudo é historicidade, continuidade e uma marcha inexorável dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E a terceira crítica que se faz é que a ideia de geração dificultaria o reconhecimento de novos direitos, pois induziria a pressupor a necessidade de amadurecimento de uma geração para então se reconhecer novos direitos, né? Então, por esses 3 motivos, prefere-se a expressão dimensão de direitos humanos ou direitos fundamentais, ao invés de geração de direitos humanos, direitos fundamentais. E com isso, meus irmãos, encerramos essa nossa importante aula sobre teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Não deixem de resolver os exercícios aí, de estudar bastante. Abraço a todos, fiquem em paz. Tchau!